E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ainda Não Cresci. E hoje temos a nova estante. E para inaugurar a nova estante eu vou fazer um bookshelf tour para mostrar para vocês o que tem na minha estante. Não dá para ver aí, mas são 4 quadrados que eles chamam de nichos, daqui para lá. E de baixo para cima, de cima para baixo, são 5 nichos. Então é uma estante bem grande, vai caber bastante livro. E atualmente eu estou ocupando duas fileiras de nichos, então dá 8 nichos ocupados. Para quem está se perguntando o que são essas garrafas aqui em cima, são garrafas de cerveja. E uma vez eu e o Garon assinamos um clube da cerveja, porque a gente gostava de cerveja, e a gente ainda gosta. E elas já estão todas bebidas, então não adianta pedir para tomar, porque já era. Comecei a colecionar justamente para me lembrar do rótulo da cerveja, e daí, tipo, lembrar o gosto delas. Então aí, cervejas. São 4 nichos ocupados pela cerveja. Tem mais de 20. E é isso. Começando a Bookshelf Tour, eu vou começar pelos livros clássicos, que dá mais ou menos esse nicho aqui. Vou ter que desfazer minha decoração. Super legal. Pra vocês verem como a gente amou. Começando pela edição de luxo, minha e do Garon, do Morro dos Ventos Uivantes, que a gente pagou R$25 na época. É uma edição que tem jacket e ela é bilíngue. Ou seja, tem a versão original desse livro e tem a versão traduzida. Tem que olhar para a câmera, eu estou olhando para o visor da câmera. Tinha um livro que eu não li ainda, nem o Garon. Depois tem Persuasão, A Casa do Lago, que eles citam esse livro. E na época que eu assisti, faz mais de 5 anos, eu fiquei bastante interessado, eu ainda morava em Curitiba. E daí eu resolvi comprar. Daí eu me deparo com o inglês super clássico. Não que eu não dei conta, mas é uma coisa meio maçante assim no começo. Porque eu não estava acostumado com leitura, não era um leitor ávido assim, igual eu sou hoje. Então eu não consegui dar conta desse livro. Justamente porque eu achei meio boring. Próximo, minha edição do Mágico de Oz, da Zahar. É a edição pocket deles, mas é em capa dura. São as edições de pocket de luxo que eles falam. E eu estou olhando de novo pro visor da câmera. É um livro bem bonitinho, bem decoradinho, tem várias ilustrações. Também ainda não li. Deixa eu organizar melhor isso aqui. 2 livros que eu paguei R$3,97, eu acho, R$3,98 nos dois. São as obras do Machado de Assis, Dom Casmurro, todo mundo conhece, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, que também são livros bem legais. E se você leu na escola, você provavelmente leu com raiva e não aproveitou nada desse livro, mas eles são legais. Próximo livro é uma peça de teatro, Hamlet, que você já deve ter ouvido falar, óbvio, Shakespeare. É uma história legal, só que é uma peça, então é meio estranho você ler uma peça. Só diálogo, mas enfim. Próximo, A Tumba, do H.P. Lovecraft, que é um livro de contos de terror. Eu gostei bastante da leitura desse livro, apesar de, quando eu li pela primeira vez, eu comecei a ler e falei, nossa, essas histórias, elas não estão alinhadas, né? Não é uma linearidade. Daí que eu fui perceber que eram contos. Exatamente. Próximo é um livro que eu ganhei de presente, que eu ainda não li, que é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu comecei a ler esse livro, mas eu não dei continuidade, porque na época surgiu alguma outra coisa para eu fazer. Mas a leitura é bem agradável, eu gostei bastante. Não tem nenhum vício de linguagem pelas primeiras 80 páginas, eu acho que eu li. Um livro que eu acho que todo mundo devia ler, essa é a minha edição capa dura, da editora que se chamava Biblioteca Globo na época, do Senhor das Moscas. É um livro clássico que eles leem nos Estados Unidos, se eu não me engano. É como se fosse um Dom Casmurro aqui pra gente. Eles leem na escola esse livro. É recomendado que eles leiam. Vou até tirar a jacket para mostrar pra vocês. É uma edição bem simples. Eu paguei R$17 num sebo online, no estante virtual. E tipo, é super simples. É uma capinha azul clara, em capa dura. E daí tem o livro. Faz parte de uma coleção de clássicos, acho que foram 50 livros lançados na época. O já falecido Saramago, que tem a biografia dele. Se eu não me engano não é autorizada, da editora Leia. Também não li ainda. E Caim, que é uma obra que eu vou ler daqui a pouco, em breve, no próximo mês, talvez. Que é uma obra relativamente curta. O Garon que me sugeriu, falou que o Saramago era legal. Essa foi o meu primeiro nicho, minha primeira estante. Vamos passar para o próximo. Continuando a Bookshelf Tour, no meu segundo nicho.
tem as obras do Tolkien. Sim, são só obras do Tolkien. Aqui eu nem vou mostrar pra vocês, que é a edição tosca do Senhor dos Anéis. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro. E essa edição é horrível, da Martins Fontes. Agora eles atualizaram, se eu não me engano, e a versão deles atualizada é bem melhor. Essa versão é aquela que quando você abre, estrala. E fica horrível, é tipo super desagradável. E não dá pra ler porque eles escreveram tipo do miolo até o final do livro. Ou seja, você tem que arrebentar o livro inteiro pra conseguir ler as primeiras linhas de todas as páginas. Começando então pelo Contos Inacabados, do Tolkien. Essa capa eu acho muito foda. Vou dar até um... Olha só. É muito foda essa capa. E tipo, ela é em dourado aqui em cima, em alto relevo. Aqui também o Tolkien tem alto relevo, a assinatura dele, o J, o R, o R virado e o T. Também a assinatura dele aqui. Enfim, eu não li esse livro ainda. Tava lendo o Silmarillion. 2 livros pequenos, esse aqui eu ganhei do Garon, que é a Árvore e Folha, que ele fala um pouco sobre contos de fadas. Tipo, tem até uma dedicatóriazinha aqui, gigante. E ele é uma história que 2/3 mais ou menos é sobre contos de fadas. E a última parte aqui é um conto de fada que o Tolkien escreveu. E também tem, esse eu já li, gostei. E tem Roverandom, que é um livro que parece ser muito legal, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler. Silmarillion, dispensa comentários, é um livro difícil de se ler. É um livro com mais de 200 nomes. E é um livro que tem um index gigantesco, tipo isso aqui é o index do livro, para você saber nomes, saber lugares e tal. Tipo, como se fosse um dicionário sobre o livro. Minha edição do Hobbit, de 75 anos, que é uma edição bem bonita. Inclusive, ela, tipo, o miolo dessa edição é por fio. E claro, não poderia faltar a biografia do Tolkien pela Dark Side, com essa edição perfeita. Tipo, começa preto, daí tem o símbolo dele, daí tem a assinatura dele aqui embaixo. É tipo, simplesmente a melhor edição do Brasil no momento, Dark Side. E é isso, acabou o segundo nicho, vamos para o próximo. Livros de terror. Dando continuidade ao Bookshelf Tour, eu tinha me esquecido desse livro que eu separei do lado, que é a minha versão original da Inglaterra, do Senhor dos Anéis. Edição de 50 anos de aniversário. Também em capa dura, também tem jacket, dourado em tudo, enfim. Agora é o nicho de terror e nicho de um pouco de terror, um pouco de fantasia. Começando aqui. Vou começar pelo livro em destaque. O Exorcista, dispensa comentários, capa de edição de 40 anos do filme. Misery, que é um livro que eu comprei em pré-venda, R$27. Um livro do King que é relativamente pequeno, fala sobre um escritor. Também deve ser muito legal, ainda não li. O Iluminado, que é um livro realmente incrível de terror, que o final pegou um pouco, mas eu gostei bastante mesmo desse livro. Foi uma das melhores leituras desse ano, realmente surpreendeu. Aliás, eu achei melhor que o filme, bem melhor. A Maldição do Cigano já tem vídeo no canal. Também é um livro que, não digo que me surpreendeu, mas foi um passatempo que eu li bastante. Esse livro em 2 dias, acho que eu li 250 páginas em um dia. E a edição Pocket, eu já vou dizer pra vocês aqui que a edição Pocket da Suma de Letras, que é a ponta de leitura, é muito boa. A edição deles realmente é incrível. A única coisa é a capa, que depois de um tempo vai começar a descascar aqui nos cantos. Esse livro do Peter Straub também me surpreendeu bastante. É um livro que ele é pequeno e olha o tamanho dessa letra, é tipo gigantesca. Ele é um livro muito bom, ele conta meio que a história de um personagem que aparece em outro livro dele. Caralho. É muito bom, realmente me surpreendeu. Eu gostei bastante, li em um dia, na verdade em 2 horas. O Pacto, Horns, também olha essa capa, brilha, tem tipo uns arranhados aqui. É um livro que me surpreendeu bastante, é um livro do Joe Hill, que é um dos meus escritores de terror favorito. Ele é filho de Stephen King, e também esse livro foi adaptado para o cinema. Quem é o protagonista é o Daniel Radcliffe, já tem trailer, e eu vou deixar na descrição um trailer para vocês conferirem. Realmente, eu acho que vai ficar bom aquele filme. Diablo 3, A Ordem. Eu comprei achando que teria bem mais magia e poder e RPG igual tem no Diablo,
Mas na verdade esse livro conta uma história meio de humanos. Tipo, não tem muita magia, não tem, tipo, não tem quase nada. Pra mim foi um letdown. Foi uma decepção. Esse é um livro que me surpreendeu bastante, que é de um autor brasileiro, que é o Rodrigo de Oliveira, O Vale dos Mortos. A edição também da Fara Editorial tá muito boa aqui, melhor que a de Suma de Letras, esse tipo de editora que cobra uma facada e não faz porra nenhuma no livro. Desculpa, mas é verdade. E tipo, capa preta e tal, altos efeitos. Realmente uma edição bem bonita. E é um livro de zumbis com uma história que não é clichê. Isso foi o que eu mais gostei. E tem vídeo no canal já. Confiram, vou deixar na descrição os links. A Torre Negra, O Pistoleiro, também é um livro do King. E tem tipo 200, 300 páginas. 210 páginas. Não li ainda, mas está na lista. E outro livro do King que eu comprei, que é uma edição tipo grande, um livro grande, que é Novembro de 63. Foi recomendado pelo Rodrigo, meu amigo de Curitiba, e ele falou que é um dos melhores livros que ele já leu do King, e ele já leu muito livro do King. E acabou esse nicho, eu vou passar pro próximo. Tem essa negona aqui para esconder 2 livros do King que são horríveis. É a lombada das edições econômicas. Um deles é Christine. Quem aqui nasceu na década de 90 sabe de que filme que originou esse livro. Que filme se originou desse livro. Não li ainda. Peter Straub e Stephen King numa parceria fazendo O Talismã. Olha o tamanho desse negócio, tem 1.300... Tem 1.030 páginas. E eu paguei R$10 numa promoção na livraria Curitiba. Em Curitiba. Acho que esse foi o primeiro livro da Dark Side que eles colocaram em capa mole, que é A Menina Submersa. E tipo, a edição continua sendo boa. Eu só não gostei um pouco da fonte, porque é uma fonte estilo Times New Roman, que as letras são pequenininhas e uma próxima da outra. Mas eu tô começando a ler esse livro e a história foi muito boa. Tipo, a escrita no caso. Tá bem interessante e eu gostei, por enquanto. Espero que continue bem. Inclusive New Gaiman fez uma quotation, uma citação. Poucos escrevem como Caitlyn, que é a autora do livro. Então, deve ser bom. A Batalha do Apocalipse, edição capa dura, edição comemorativa, que tem a parte no final com várias ilustrações. Inclusive, tem a assinatura do Eduardo Spohr. Um abraço de nerd que ele me deu. Eu tava no Curitiba Social Media quando isso aconteceu. Realmente é um livro bem bacana, autor brasileiro. Não sei como me portar na frente da câmera. Daí o Garão comprou essa edição da Avon, do Filho de Eden. Mentira! Tipo, é uma edição econômica. Estilo Avon. Ele pagou R$20. Ele falou, uau, deve ser a versão ótima. Tava na promoção no Americanas. Tava na promoção Americanas, mas a intenção foi boa. R$20. O livro é transparente. Ai, meu Deus. Dá ele aqui, dá ele pra mim. Não. As Crônicas de Nárnia também tem esse livro. Nárnia. Não li ainda. É aquela edição tosca. Igual que eu... Vou levar pra casa. Esse é um livro emprestado do garoto. A edição é melhor. Ai. Espera só um pouco, galera. Histórias Envenenadas, que é uma seleção de contos de terror, contos de fada de terror, que é brasileiro. Tem uma autora de Foz aqui, que é a Liza. Um abraço, Liza. Que ela inclusive tem 2 livros de fantasia, que é Almaquia e Almaquia 2. E por último, O Clã dos Magos, que é um livro da Trudy Canavan. Eu acho que é uma mulher, meu Deus. É uma mulher, acertei. Ganhei do Rodrigo, na verdade foi uma troca injusta. Eu dei pra ele o primeiro livro do Guerra dos Tronos, que eu paguei R$20 americanos, versão grande, e ele vendeu por R$35. Obrigado, Rodrigo, por ser esse ser tão maravilhoso. O Clã dos Magos é o último livro. Se vocês assistiram até aqui, um abraço pra vocês.
Compartilhem nas redes sociais, Facebook, Twitter, todas as redes sociais. Dê um gostei se vocês gostaram. Qualquer sugestão que vocês querem dar pra gente, por favor, deixem nos comentários, a gente não morde, a gente responde super rápido. E também fiquem pra próxima semana, talvez, que vai ter a segunda parte da minha Bookshelf Tour, que são os outros livros. Bom, galera, é isso. Um abraço a todos, um beijo pra quem quiser, igual Luba. Falou!